Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando o momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando todo o arco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim em Êxodo 7. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o faraó e seu irmão Arão será seu porta-voz. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, no momento João 3,30, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça e que o Senhor apareça sempre. A palavra vai dizer, né, que... a palavra vai dizer aqui que... quando o Senhor falou isso para Moisés, a gente vai ver o finalzinho aqui do 6, que diz assim, 6:28. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, lhe disse: eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o Faraó me dará ouvido se não tenho facilidade para falar, né? Aí a gente entrou no 7, que diz assim: o Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó e seu irmão Arão será seu porta-voz. Então, ó, Arão será seu porta-voz, Moisés, ele vai falar por você e eu te dou dando a minha autoridade, né? Então Deus estava confirmando o ministério de Moisés para a libertação do povo do Egito, ok? E aí prossegue: você falará tudo o que eu lhe ordenar e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração de faraó resistir, embora multiplique meus sinais e maravilhas. Então, Deus mostrando, né, que ele, né, vai endurecer o coração de Faraó. Por quê? Não sei. Talvez porque ele queria mandar mais praga, talvez porque ele queria mostrar o poder dele, que ele é Deus, não sei, tá? Mas é o que Deus fez. Ele não os ouvirá, então porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízos tirarei do Egito os meus exércitos e o meu povo, os israelitas. Então Deus falou assim: eu vou botar a minha mão, tá bom, Moisés? Eu vou colocar a minha mão, tá? Quando eu colocar a minha mão, eles vão ter que libertar o meu povo, entendeu? É na mão do Senhor. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito e os tirar de lá, tá? Então, Deus está falando da mão dele, tá? Então, a mão de Deus é só a mão dele que poderia ser contra o povo do Egito. Moisés e Arão fizeram com que o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. Então, Moisés tinha 80 anos, tá? Moisés tinha 80 anos. Então, o chamado dele já estava com 80 anos quando ele voltou na presença de faraó. Olha a igreja, quantos anos, né? Provavelmente não era mais o mesmo faraó, tá? O Temos deveria ser já o seu sucessor. A vara de Arão transforma-se em serpente. E disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó lhes pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente, né? Numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara e ela se transformou em uma serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa. Então, talvez ali induzido por Satanás, sim, né? Nas ciências ocultas ali deles, né? Também transformou a vara, o que eles estavam na mão, em serpente. Então, você imagina, né? A animosidade de Satanás ali, os sábios, né? Que tinha esses poderes demoníacos também, mostrando que Satanás tem poder, tá? Mas o maior poderoso é o nosso Deus. Então fica bem claro aqui que o diabo tem poder, tá? A manipulação, o ocultismo, o espírito do engano, que muitas vezes tem atuado de maneiras diferentes e distintas, mas é o mesmo Satanás, é o mesmo demônio, né? Hoje em dia, a gente vê que Satanás hoje está usando muitos nomes diferentes, né? Hoje
é Zeppelin, é pombagira, mas é o mesmo demônio, tá? Não muda em nada, só muda a estratégia, os anos, ele vai mudando, trazendo nomes, trazendo ideias, mas é o diabo do mesmo jeito, tá? É atuações demoníacas. Então, a gente vê aqui que no 12, cada um deles jogou no chão uma vara, e essa se transformaria em serpente, tá? No 12. Em serpente, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Então, a vara de Arão vai e engole a vara deles. Contudo, o coração de Faraó se endureceu e ele não quis dar ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito, né? Deus já tinha dito, porque era necessário que endurecesse. Era só a mão de Deus mesmo para aplacar a fúria, né, de Faraó. Vamos lá. A primeira praga em sangue. E disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir? Ele não quer deixar, tá obstinado, porque ele se acha o dono de tudo, ele é o Faraó, né? Então, mesmo ele vendo ali que a vara de Arão tinha engolido a vara deles, demonstrando o domínio de Deus sobre o Faraó e sobre todos os deuses do Egito, mesmo assim eles endureceram o coração, tá? Então a gente vê, né, a soberba, a malignidade de Satanás, a cegueira espiritual do homem é algo terrível, tá, igreja? Aí vamos lá, a primeira praga, tá? A praga do sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração do Faraó está obstinado e ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrar e leve também a vara que se transformou em serpente. Então, Moisés, ele estava com a vara, tá? E leve também a vara que transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor Deus dos Hebreus mandou-me lhe dizer que deixe o meu povo ir para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor, com a vara que trago na mão ferirei o Nilo. Então, Deus vai ferir quem? O Nilo. Primeira praga, tá? É a primeira praga. Rio Nilo. O Rio Nilo vira o quê? Vira sangue. E você sabe, né? Vira sangue não. No Rio Nilo, né? Sai aquele monte de rã, tá? Sai rã. A do sangue é mais pra frente. E aí, né, diz assim: os peixes do Nilo morrerão, o rio, águas do Nilo. Elas se transformarão em sangue, os peixes do Nilo morrerão, e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das águas dele. Mas você sabe que esse rio Nilo é o mesmo rio que as crianças eram mortas, tá? E disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes, de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Ai, minha igreja, é sangue mesmo. Olha, que é tanta praga que eu já tô na praga da rã. A gente tá na praga da rã. Ai, Jesus. Vamos lá. Então, haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Então, aquele sangueiro ali, né? Pensa o cheiro de sangue aquelas águas. Igreja do céu, muito sério. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo. Olha só. E na presença do faraó e dos seus conselheiros, toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Então, assim, é o poder de Deus, né? Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. E aí, quem estava lá? Os magos. E o coração do faraó se endureceu, ele não deu ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito, né? Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou a sério. Todos os egípcios cavaram buraco à margem do Nilo para encontrar água. Nossa, a caneta tá falhando. Mas a mamãe já tem outra aqui. Para encontrar água potável, pois as águas do rio não podiam mais beber. E passaram 7 dias depois que o Senhor feriu
o rio Nilo, né? Então a gente vê, igreja, que os fatos naturais ali, o rio Nilo, né? Ele se transforma em sangue. Então eles não tinham como beber, né? Então a gente vê também que ali aqueles magos, ali aqueles homens místicos ali também acontecia a mesma coisa com ele, tá? Né? Por quê? Por causa do ocultismo, por causa do engano de Satanás, tá? O rio Nilo, todo o povo ali dependia das águas, todo egípcio dependia da água do rio Nilo, tá? E até para adoração, tá? Tinha um deus chamado Rapi ali, a qual eles adoravam ali no rio Nilo, né? E eles cantavam, eles adoravam. Então era algo terrível, terrível mesmo, tá? E ali eles cavaram um buraco às margens do Nilo para encontrar água potável. Mas encontraram? Porque a água estava toda poluída, totalmente poluída, né? E não podia ser bebida, porque estava cheia de sangue, igreja. É muito sério. E passaram 7 dias e as pragas não se seguiram em rápida sucessão. Então tinha um tempo ainda as pragas. Não sei, igreja. Uns historiadores dizem que demorou mais ou menos 1 ano, né? Deus usando essas pragas, né? Ali com o faraó, tá? Então, assim, a primeira praga, a gente sabe que é o rio Nilo se transforma em sangue, tá? Então, essa é a primeira praga. E vem as demais pragas, né? Que vai acontecer. O rio Nilo vira sangue. Eu falando que vira, sair a rã é a próxima, tá? E vai sair as rãs, né? Então, assim, e tudo, igreja, era um misticismo, tá? Eles tinham uma deidade, eles tinham um Deus, né? Que eles se identificavam, que eles adoravam, tá bom? Abrir uma ressalva aqui. Enquanto o povo hebreu, eles adoravam a Deus. Esse povo adorava outros deuses desconhecidos, né? Então, assim, Deus, ele quer ser adorado por mim e por você, né? Ele não quer que a gente venha adorar outros deuses, tá bom? Porque ele mostra que o poder dele. A gente vê até na hora que a vara de Arão come né, a serpente ali dos magos, né? Mostrando ali Satanás trabalhando o ocultismo satânico ali. Mesmo assim, eles endureceram o coração, mostrando que Deus é mais poderoso do que qualquer deidade, de qualquer Deus, de que qualquer Deus é dono de tudo, tá bom? E mesmo assim, o faraó continuou com o coração duro. Mas por quê? Porque Deus havia uma promessa falando que endureceu o coração do faraó, tá bom? Deus abençoe, vocês venham ter uma quarta-feira abençoada aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz.